Boa noite a todos. Uma grande honra, irmã Fernanda, muito obrigado pelo convite. Compreendi a mensagem dos pastores mais experientes. Arroz e feijão. Tá bom? Arroz e feijão. E os alunos que me conhecem sabem quando eu falo 1h15, dobra 3 horas, mais de 3 horas. Mas vamos tentar ser sucinto num assunto muito importante na vida cristã. O assunto é discipulado no contexto cristão. Vamos orar mais uma vez. Oremos, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos que o Senhor nos abençoe. Queremos compreender as verdades reveladas na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e que tudo redunde na Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu dei um título e um subtítulo para a nossa aula inaugural. O discipulado enquanto imitação de Cristo pela doutrina apostólica. E o subtítulo, ajudando pessoas a seguirem a Cristo. E eu quero começar, a título de introdução, falando sobre o ministério do Senhor Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, aproximadamente por 3 anos, ou até 3 anos e meio, na Palestina, no primeiro século, ele veio a este mundo, ele como Filho de Deus, veio encarnado, ele ensinava a vontade de Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio destruir as obras do diabo. E ele expressava o amor de Deus de uma maneira muito prática. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, fez sinais, prodígios que serviam como suas credenciais, que apontavam a sua identidade messiânica. Jesus vinha cumprindo, ou vinha cumprir, profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus, ele fazia algo especial, relevante para o nosso assunto desta noite. Jesus fazia discípulos. Jesus chamou muitos discípulos, mas havia dentre estes 12 mais próximos, que mais tarde nós vemos ali nos textos do Novo Testamento, são chamados de apóstolos. Esses apóstolos tinham uma intimidade, uma comunhão maior com Jesus. Eles caminharam lado a lado com Jesus. Esses apóstolos ouviam as palavras do Senhor, viam a postura, a conduta do Senhor Jesus, testemunharam dos milagres, dos sinais, dos prodígios. Eles viram Jesus repreendendo a tempestade, ressuscitando mortos, abrindo os olhos dos cegos. Eles viram como era na prática a demonstração de compaixão e amor. Então Jesus, durante seu ministério público, durante 3 anos, 3 anos e meio, ele fez discípulos. Portanto, quando nós vemos esse texto tão conhecido, aliás, chamado de a Grande Comissão, que tem textos paralelos, ali eu estou citando Mateus 28, 18 ao 20, que nós já vamos ler, mas nós temos também, em todos os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, em João, também no livro de Atos dos Apóstolos, textos paralelos que falam sobre essa grande comissão. Jesus, pouco antes de sua ascensão aos céus, ele deixa seus discípulos com uma missão, ou com uma comissão. Ele deixa uma ordem aos seus discípulos. E certamente, no texto de Mateus 28, eles estavam ali reunidos no Monte da Galileia, e Jesus deixa como última ordem, isto que nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar a leitura. Mateus 28,
do 18 ao 20. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, estou lendo na Almeida Revista Atualizada, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Interessante que muitos dão ênfase ao ide. É o grande texto da comissão missionária, o ide. E é importante essa tradução na língua portuguesa, o ide, que traz esta ideia de ruptura com o comodismo, é o sair da área do conforto e ir ao encontro das almas perdidas. Mas dizem os especialistas, não sou especialista no grego, eu peço socorro aqui para o pastor Lucas, cadê o pastor Lucas para me ajudar? Que a melhor tradução não é o ide, mas indo. E o imperativo não está no ide, ou no indo, está no verbo que foi traduzido como fazei discípulos. Portanto, a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para seus discípulos é exatamente dar continuidade à obra que o Senhor Jesus realizava em seu ministério público, em seu ministério terreno, fazer discípulos. A palavra no grego é um verbo que tem a raiz muito próxima de matetes, que é o termo no grego que é traduzido na língua portuguesa como aluno, pupilo, alguns traduzem como discípulo, o seguidor de Cristo. Então, essa expressão fazei discípulos é a tradução de uma palavra no grego que está no imperativo. Esta é a ordem, esta é a ênfase que o Senhor Jesus dá para os seus seguidores. Façam discípulos. Vão e façam discípulos. E nós vemos no texto que há 3 verbos correlatos a esse imperativo: o indo, o batizando e o ensinando. O indo trata sobre a ideia, se o id é aquela ideia de romper com o imobilismo, o indo dá a ideia de que onde quer que esteja, e veja que no grego é particípio, é o particípio grego, mas a melhor tradução na língua portuguesa ficou no gerúndio. Aí vocês se lembram lá da língua portuguesa. NDO, final é gerúndio. É a ideia de continuidade. É a ideia de cotidiano. Portanto, quando nós temos a tradução possivelmente mais adequada do verbo grego, do original, indo, nos dá a ideia daquilo que nós fazemos no cotidiano. No seu ambiente familiar, você deve fazer discípulos. Com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, de estudo, você, como seguidor de Cristo, também deve fazer seguidores de Cristo. Esta é a ideia do indo. E o Senhor Jesus mostra em outros textos paralelos da grande comissão de que forma nós devemos ir. Em em Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A forma pela qual devemos fazer discípulo, ainda que num primeiro momento, alguns chamam de essa parte do indo de pré-discipulado. Outros entendem que é o primeiro passo do discipulado. Portanto, é a evangelização. A evangelização é a proclamação, o ensino do evangelho, com o objetivo de persuadir a fé cristã. O evangelho é a mensagem da cruz. O evangelho é o próprio Cristo. O evangelho é a mensagem de Deus de grande alegria, que trata das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Há muitos irmãos que pensam
que por ter uma camiseta escrito Jesus te ama, ou falar para alguém Jesus te ama, está evangelizando. Já viram uma espécie de ação evangelística? Eu quero te dar um abraço, você quer um abraço? Nada disso é evangelização. Evangelização sem evangelho não é evangelização. Para evangelizar tem que falar do evangelho. Tem que falar da vida e do ministério, da vida, da morte na cruz e da ressurreição do Senhor Jesus. Cristo, Jesus, morreu no lugar de pecadores. Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então essa é a primeira parte, o primeiro verbo ligado ao fazer discípulos. A segunda parte é o batizando. O batismo é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Penso que aqui talvez todos sejam batistas. Pela etimologia da palavra, batismo no grego é a ideia de mergulhar. Por isso nós batistas batizamos os novos convertidos por imersão. E também, em Romanos 6, 1 ao 10, nós temos ali o simbolismo do batismo, que fala, em outras palavras, de morrer para o mundo, ou morrer o velho homem, e nascer em novidade de vida, uma vida para Cristo. Esta é a ideia do batismo. E o simbolismo é dramatizado exatamente com esta ordenança do batismo. Quando alguém, o novo convertido, é mergulhado, é a simbologia do sepultamento da velha criatura, de morrer da morte para o mundo, de morrer para si mesmo. E quando emerge, nós temos então uma nova criatura, uma nova criação, alguém que em Cristo agora vai andar em novidade de vida para a glória de Deus. E nós temos, mesmo na grande comissão, o Senhor Jesus mostra, pelo menos consideramos assim, como a fórmula padrão do batismo, que é trinitário, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o terceiro verbo, que está no gerúndio na língua portuguesa, mas no particípio grego, é ensinando. E percebam que Jesus chama a atenção, é ensinando a obedecer, ensinando a guardar os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que ele havia ensinado. O que nos mostra, há uma denotação no sentido de que aquele que é uma nova criatura tem uma vida absolutamente transformada, uma transformação radical, que não está limitada apenas à mudança de comportamento, de conduta, do ponto de vista exterior. Mas mais do que isso, é uma transformação que vem de dentro. Assim como aconteceu com Lídia, conforme Atos 16, 14, quando o Espírito Santo abre o coração daquele que ouve o Evangelho, aquele que outrora estava morto em delitos e pecados, e recebe vida espiritual, o agente divino, vivificador, o Espírito Santo da vida espiritual, abre o coração da pessoa, e assim como Lídia, ela pôde receber o Evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. E aquela irmã, lá em Filipos, imediatamente já dava o bom testemunho da vida cristã. A transformação de vida. Conforme Ezequiel, Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Nós nos inclinamos para as coisas de Deus. Sem Cristo é impossível. Sem a ação de Deus, a regeneração pelo poder do Espírito Santo, ninguém pode se voltar para o Senhor em arrependimento de seus pecados e fé, confiança em Jesus Cristo, que é a conversão. O primeiro passo para a salvação é sempre dado pelo Senhor Jesus. E como diz a palavra do Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Matetés, aqueles que gostam de grego, né? Pupilo, aluno, aprendiz, discípulo, mas quero chamar a atenção para um fato importante. Não foram poucas as vezes que testemunhei pela
experiência e vida cristã, que não é tão grande, tão extensa, mas irmãos bem intencionados, que participam de ação evangelística, mas que não pregam a mensagem da cruz. Mas procuram não fazer discípulos, mas fazer membros de sua igreja local. Nós não saímos com a mensagem do Evangelho procurando alcançar novos membros de igreja. Os seguidores de Cristo proclamam as boas novas a fim de, no poder do Espírito Santo, a fim de que haja novas conversões e que novos discípulos, seguidores de Cristo, sejam levantados. Há também um aspecto importante: a evangelização por si só não é discipulado cristão. Faz parte do discipulado cristão. É muito triste quando a igreja às vezes até se envolve, levanta muitos voluntários, irmãos, bem intencionados, vão a determinado local, ou nas proximidades da igreja, ou numa cidade próxima, ou talvez até em outro estado ou país, proclamam o evangelho genuíno, ocorrem decisões, e estas pessoas que decidiram por Cristo são abandonadas à própria sorte. Não houve um discipulado pleno. Talvez só o primeiro momento nós veremos que o discipulado, no contexto cristão, exige um discipulador, exige um caminhar junto, uma jornada por toda a vida. Dá muito trabalho, mas é assim que a palavra de Deus nos mostra que é o discipulado. Então, o que é o discipulado no contexto cristão? Eu sugiro a todos que guardem uma palavra. Poderíamos falar várias palavras a respeito do discipulado, mas eu penso que esta é a que mais traz relevância, é a que mais revela a essência do discipulado cristão. E esta palavra é relacionamento. Porque o relacionamento pressupõe o estar junto, pressupõe comunhão, o caminhar junto, pressupõe comunicação, confiança. O discipulado cristão é exatamente esse relacionamento entre o discipulador e o discípulo. E há um modelo, um paradigma desse discipulado. É o relacionamento de Cristo com seus seguidores. Então nós olhamos nos textos sagrados, sobretudo nos evangelhos, como Jesus lidava com seus seguidores. E aquele é o modelo ideal, é o modelo por excelência que devemos imitar. Devemos discipular novos seguidores de Cristo, à semelhança de como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, discipulava os seus seguidores. E talvez não sei quantos tenham consciência disto, mas há dois aspectos importantes no discipulado cristão. O primeiro aspecto é o ser discípulo, é o ato de seguir Jesus. E o segundo aspecto importante do discipulado no contexto cristão é o fazer discípulos, que é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem Cristo. E é importante que se diga, estes dois aspectos, tanto ser discípulo quanto fazer discípulo, são inseparáveis. E talvez aqui, muitas vezes, quando eu estudo e medito sobre o discipulado no contexto cristão, eu sou impactado pelo Espírito Santo, porque eu vejo que talvez a igreja do Senhor, a igreja contemporânea, não de um modo geral, mas em alguns exemplos, em algumas experiências, tem sido negligente com esta verdade bíblica. Se você é discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, necessariamente você faz discípulos. Você faz novos seguidores para Cristo. E vice-versa. Se você faz discípulos,
se você ajuda outras pessoas a seguirem Cristo, necessariamente o pressuposto é que você seja um seguidor de Cristo. E talvez muitas vezes, em algumas igrejas, em algumas tradições cristãs, nós vemos a negligência com esta realidade, estes dois lados de uma moeda, o ser discípulo e fazer discípulo. Muitas vezes a pessoa evangelizada, há uma genuína experiência com Cristo, há conversão real, ela se torna um discípulo. E muitas vezes há uma confusão, a sala do discipulado. Depois de 2, 3 meses, essa pessoa faz parte da membresia da igreja e findou-se todo o trabalho de discipulado que, ao contrário, deveria durar por toda a vida. Então, a vida cristã se confunde com o discipulado cristão. A ideia de que começa com a evangelização, talvez, ou pré-discipulado, ou o primeiro passo do discipulado do contexto cristão, que exige na sequência um acompanhamento daquele novo convertido e um investimento espiritual sério, contundente, para que haja um crescimento espiritual naquele novo convertido, naquele novo seguidor de Cristo. E eu vou trabalhar mais à frente também a necessidade de um treinamento, de um preparo, para que este que agora é discípulo de Cristo se torne também um discipulador. Discípulos fazendo discípulos. Um texto muito relevante, o apóstolo Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Destaco essa parte que ele diz, na segunda parte do versículo 19, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que todos nós podemos repetir, abraçar esta palavra e fazer as palavras do apóstolo Paulo nossas palavras? Nós reproduzimos a vida de Cristo através da nossa caminhada cristã. Nós podemos transmitir esta experiência que temos com Cristo para outras pessoas, a fim de que elas vejam em nós a face do Senhor Jesus, e ela fica então admirada com a nossa conduta, com nossas palavras, com nossas reações, com o nosso estilo de vida, de tal modo que ela vai querer nos imitar, não por quem somos, mas por quem imitamos, porque refletimos a luz do mundo que é o Senhor Jesus. E algo muito necessário, meus irmãos, minhas irmãs, quando evangelizamos e quando discipulamos, é que a pessoa que ouve o Evangelho fique consciente do preço de seguir a Cristo. Sob a pena de pregarmos um Evangelho raso, sob pena de pregarmos um Evangelho bastante distante, um outro Evangelho daquilo que vemos nas Escrituras Sagradas. Se não deixamos em relevo o preço do discipulado, o custo do discipulado, nós estamos falhando na missão do discipulado. E eu quero ler, vocês podem acompanhar a leitura de Lucas 14. Lucas 14, 25 ao 35, texto que trata exatamente sobre o preço de seguir a Jesus. Você pode acompanhar, diz assim o texto: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto claro sobre o preço de seguir a Cristo, o custo do discipulado. Jesus ele nos traz aqui pelo menos 3 preços, por assim dizer: o amor, o sofrimento e a renúncia. No versículo 26 ele fala do amor. Que amor é este? Talvez quem não está, as novas versões não estão traduzidas dessa maneira, né? Mas o texto diz na Almeida Revista Atualizada: se alguém vem a mim não aborrece a seu pai, ou seja, a família, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A quem possa ter uma compreensão equivocada do texto, o texto está dizendo então que devemos odiar a família, a própria vida. Não é isso que o texto diz, mas o propósito do texto é a ideia do amor que temos, que nutrimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que tipo de amor é esse? É um dos preços. Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus homem. E nós sabemos pelo grande mandamento, registrado em Mateus 22, 37 a 40, que eu resumo dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é exatamente este o tipo de amor que é devido a Jesus Cristo. Jesus é Deus, e nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o preço de seguir a Jesus. E o amor não se expressa simplesmente por sentimentos. O amor é uma questão de propósito, de ação, de decisão. O amor está relacionado com prioridade. O amor está relacionado com obediência, submissão e fidelidade, bem diferente daquilo que o mundo expõe. As pessoas veem uma contradição entre o amor e a obediência, confundem amor com licenciosidade, com libertinagem, mas, na verdade, o amor que devemos amar a Cristo é um amor de obediência. João 14,15 é muito claro o texto, Jesus dizendo: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O amor e a obediência andam de mãos dadas. A submissão e a fidelidade revelam o verdadeiro amor que é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos é dado. Então, este é o amor. Nós devemos amar a Cristo acima de todas as coisas, mesmo acima, com prioridade, além da família e da sua própria vida. Mateus 6,33 deixa claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, lá no contexto fala da comida, das vestes, talvez do teto, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é o Senhor Jesus. Esse é um dos preços para o seguidor de Cristo. O segundo preço é o sofrimento. Ali fala de cruz. Nós vemos em Gálatas 3 que a cruz, por meio da obra na cruz, Jesus nos afastou da maldição da lei, porque a lei dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro se tornava maldito. Ele se fez maldito no lugar das suas ovelhas. Ele morreu a morte dos pecadores, de seus filhos, dos filhos de Deus Pai.
das suas ovelhas. Então, esse aspecto do discipulado, sofrimento, diz respeito a essa disposição para se colocar em risco, estar disposto ao sofrimento, porque qualquer um que quiser viver piedosamente vai sofrer perseguições. Seja fiel à palavra de Deus, pregue o genuíno evangelho, e você vai sofrer ofensas, humilhações, perseguições. O sofrimento faz parte da vida cristã. É uma lição muito dura da caminhada com Cristo, mas necessária. Ela molda, aperfeiçoa o nosso caráter, nos tornando cada vez mais semelhantes ao caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse também é um preço para aquele que quer seguir a Cristo, o sofrimento. E, por fim, no contexto aí de Lucas 14, ele fala da renúncia, do desapego. Há pessoas preocupadas em acumular bens materiais, há igrejas materialistas. Pessoas que querem acumular os tesouros do reino da terra e se esquecem, negligenciam ao acumular tesouros no reino dos céus. Jesus fala que um dos preços para segui-lo é o desapego às coisas materiais, é a renúncia, é o autoesquecimento, é o sacrifício, o autossacrifício, o autoesquecimento, que é exatamente aquilo que eu, no próximo slide, quero tratar com um pouco mais de detalhes, que é o morrer para si mesmo. O texto de Lucas 9, 23, 24 diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Renúncia, sacrifício, além daquele amor, o desapego, a renúncia. Kate Phillips, ele fala no livro A Formação de um Discípulo, que o discipulado exige compromisso constante com a morte de si mesmo. Caminhar com Cristo exige isso de nós, todos os dias, um compromisso com o autossacrifício, com o autoesquecimento. Nós vemos no exemplo de Jesus Cristo, Filipenses 2,7 tem lá a doutrina do esvaziamento, e kenosis, né? Quem gosta aí do grego. Jesus se esvaziou, ele se fez homem, e nesse estado de humilhação ele veio não para ser servido, mesmo sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio para servir. Isso requer humildade. O seguidor de Cristo precisa ser humilde. Como podemos colocar os nossos interesses abaixo dos interesses de terceiros se nós não morremos para nós mesmos? Como é que nós vamos caminhar dia a dia com um discípulo sem deixar de atentar somente para os nossos próprios interesses? Por isso essa ideia é fantástica. O discipulado no contexto cristão exige esse compromisso constante com a morte de si mesmo. Quando se fala em custo, nós fazemos uma análise de perdas e ganhos diante de uma tomada de decisão. E o seguir a Cristo é uma decisão. Não importa se você é calvinista, arminiano, molinista, o fato é que você precisa decidir receber Jesus como Senhor e Salvador, ainda que Deus dê o primeiro passo para que isso aconteça. E quando fazemos uma decisão, nós analisamos as perdas e ganhos. Por isso precisamos ter consciência do preço de seguir a Cristo. Pastor Jonas Madureira, no livro O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo, ele diz que o custo de seguir a Cristo é diferente do custo de ajudar outros a seguirem a Cristo. Nós já vimos que o custo de seguir a Cristo, nós vimos lá em Lucas 14, 25 ao 35,
é o amor, o sofrimento, a renúncia. O amor, o sofrimento, a renúncia. Mas o custo de ajudar outros a seguirem Cristo é o próprio seguir. Exatamente por conta desta ideia inseparável de quem é discípulo, faz discípulo. Quem faz discípulo pressupõe-se que é um seguidor de Cristo. Pastor Jonas também ele diz que há um tipo de discipulado de baixo custo. Discipulado de baixo custo. É aquele tipo de evangelho de seguir ou acompanhar a Jesus mais palatável para os nossos dias, que não exige renúncia, que não exige sofrimento, sacrifício, autoesquecimento, morrer para si mesmo. Pautado não no evangelho segundo as Escrituras Sagradas, mas no evangelho superficial, um outro evangelho. Mas, infelizmente, por mais que seja bem tranquilo seguir a Cristo dessa maneira, isso não salva, não traz libertação, não traz salvação. Esse é o discipulado de baixo custo. E lá em Lucas 14, nós vemos uma alusão a essa questão do discipulado de baixo custo. Quando o Senhor fala do sal, o sal tem a propriedade de conservar e de dar sabor. O discípulo de Cristo, ele também age, não só o discípulo individualmente, mas a igreja como um conjunto, a reunião dos seguidores de Cristo, age com essa propriedade conservadora da sociedade. A igreja do Senhor Jesus deve agir como consciência da sociedade e do Estado. Sabe aquela tentativa de uma minoria estridente, que faz muito barulho, mas é uma minoria, de afastar a igreja, as religiões, do debate público? Isso é uma tentativa de afastar a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. O cristão deve sim participar, o seguidor de Cristo deve sim participar dos debates públicos, sob pena de que leis sejam aprovadas que suprimam liberdades, inclusive nossa liberdade de culto, nossa liberdade religiosa. Então nós precisamos indicar, apontar o que desagrada a Deus. Vejam o esforço do mundo, dos ímpios, em minar um dos pilares da sociedade ocidental, que são os valores cristãos. Por isso o ataque feroz à família, ao casamento, a ideia de ideologia de gênero, tudo isso é uma guerra cultural que visa minar e até destruir, afastar a influência dos cristãos, dos seguidores de Cristo na sociedade. E nós, como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, devemos nos silenciar, nos acovardar, sob o pretexto de não ferir o politicamente correto. Nós devemos falar a verdade, doa a quem doer. João Batista perdeu a cabeça. Os apóstolos, com exceção de João, foram todos martirizados, mas foram ousados e corajosos no Senhor para pregar a verdade. E este é o modelo que devemos seguir, este é o paradigma de ousadia e coragem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós conhecemos o Evangelho, essa pérola de grande valor, e é preciso que seja compreendido no contexto. Não é para esconder a pérola de grande valor. Tem um contexto. O Evangelho precisa ser proclamado, anunciado até os confins da terra. Texto paralelo da grande comissão em Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estamos cumprindo a nossa missão?
A igreja tem sido negligente? Será que temos ensinado um evangelho ou um tipo de discipulado de baixo custo? Ou como Bonhoeffer, no livro Discipulado, trata também do discipulado no aspecto de seguir a Jesus? Será que estamos trabalhando com uma graça barata? Vejam lá, ele diz graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. E não é assim? Pastores aqui presentes, seminaristas, líderes, a dificuldade de implementar ou aplicar a disciplina eclesiástica, a disciplina que faz parte do discipulado cristão. Os termos são até você pega lá no latim discípulos, há uma relação com disciplina, dicere, ensino, ensinar. Tudo isso faz parte do discipulado do contexto cristão. O discipulado não está restrito somente ao ensino, à instrução, mas também diz respeito à imitação. O discipulado como imitação de Cristo. Então nós temos um modelo, nós temos o discipulador que se torna um modelo, um exemplo, um referencial, um paradigma de vida cristã. Por isso o seu discípulo, que na verdade é o discípulo de Cristo, ele precisa tomar um café com você. Ele precisa saber como que o homem lida com a mulher naqueles dias, o homem cristão. Como a mulher lida com o marido cansado. Ele precisa ver em todas as circunstâncias da vida, como um cristão experiente, não perfeito. Ele verá os defeitos também, mas como um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, reage e age diante de todas as circunstâncias da vida. Não há outra maneira de realizar o discipulado cristão, senão o de um relacionamento profundo, de comunhão, de caminhar junto. Não tem outra maneira. O discipulado é vida diária com Cristo. Veja que, embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, que livra inclusive da condenação eterna, o andar com Cristo exige um preço alto. Amor, sofrimento, renúncia, submissão, fidelidade, obediência, autoesquecimento, morrer para si mesmo todos os dias. O discípulo entrega-se completamente a Deus e é um verdadeiro reflexo de Cristo. O discipulado é esse compromisso público com Jesus Cristo e seu ensino. Vocês devem se recordar nos evangelhos, multidões acompanhavam Jesus. Multidões acompanhavam Jesus. Certa feita, Jesus fez um discurso duro. Vocês estão me seguindo porque vocês querem as bênçãos, né? Mas quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aqueles supostos discípulos começaram a sumir. E sabe o que Jesus falou para os mais íntimos discípulos, para os apóstolos? E aí, vocês vão embora também? Vocês também vão embora? De maneira nenhuma, Senhor. Se só Tu tens palavras de vida eterna. Só mesmo alguém que teve uma genuína experiência de conversão e regeneração por meio do poder do Espírito Santo é que está disposto a pagar o preço de seguir a Cristo. Com amor, com sofrimento, com renúncia. Veja os 3 círculos concêntricos. A multidão também acompanhava Jesus, mas a multidão não tinha compromisso público com Jesus. A parábola do semeador mostra isso. A semente só, depois que morre, dá fruto na terra fértil. Mas muitas vezes a semente cai em terra que não é fértil, em coração que não está aberto para receber o Evangelho, que não houve a ação do Espírito Santo. Essa é a multidão, sem compromisso público. Talvez aquele discipulado de baixo custo, uma graça barata. Mas nós temos os verdadeiros discípulos, aqueles que estão conscientes do preço para seguir Jesus. E aqueles que querem e fazem discípulos.
E mesmo entre os discípulos, nós temos aqueles que são mais íntimos do Senhor, os apóstolos. Entre os apóstolos, 3 eram mais íntimos: Pedro, Tiago, João. Tiveram experiências tremendas com o Senhor em seu ministério terreno, por exemplo, o Monte da Transfiguração. E mesmo entre esses 3, nós tínhamos o discípulo amado, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus, quando Jesus instituiu a ordenança da ceia, naquela Páscoa. E aquele que, diferente dos demais que fugiram amedrontados, estava aos pés da cruz, com aquelas mulheres valentes. Só havia um homem, só um apóstolo permaneceu ali aos pés da cruz, era João. Esse tinha intimidade com Jesus. Compromisso público. O discipulado, ele diz respeito a essa imitação de Cristo. Paulo, ele desafia em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já pensou? Você pode falar isso? Será que eu posso falar isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa ideia é muito importante. É o discipulado como a imitação de Cristo. O modelo, o paradigma é a vida, é a obra do Senhor Jesus. Mas aí eu faço uma pergunta. O Jesus encarnado, ele está aqui entre nós? Alguém já tropeçou com Jesus por aí, encarnado? Jesus está nos céus. O corpo glorificado está nos céus. Como é que vamos imitar Jesus? É pelos apóstolos. Porque os apóstolos tiveram a maior comunhão com Cristo, 3 anos e meio com Ele. 11 martirizados. Aliás, 10 martirizados. Judas Iscariotes não conta que ele é o traidor e deu cabo da própria vida. Somente João, mesmo debaixo de tanto sofrimento, teve morte natural. Mas alguém tropeçou em algum apóstolo aí? Também não. Já estão na glória. Como é que podemos então imitar a Cristo? A imitação de Cristo no discipulado no contexto cristão exige a mediação apostólica. É a pregação apostólica, a sã doutrina nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. É por meio daquela mensagem, e não de um Cristo idealizado. Os irmãos seminaristas, não sei se todos já estudaram, mas vão estudar, os pastores certamente já ouviram. O liberalismo trata do Cristo histórico diferente do Cristo da Bíblia. O liberal, que inclusive esse mal do liberalismo ainda está entre nós, em nosso meio, em seminários, em igrejas, entre líderes e pastores, ele espreme da Bíblia, tira tudo que é milagre, sobrenatural e se limita às questões éticas, como se a Bíblia, isso vem em decorrência daquela influência do iluminismo, né? Do auge ali do século XIX, início do século XX, questão do alinhamento do cristianismo para a sobrevivência em meio ao período do racionalismo, do cientificismo, como se o Evangelho precisasse disso. Mas muitas pessoas idealizam um Cristo. Não, o meu Cristo é o Cristo do amor. O meu Cristo, ele não castiga, ele não pune. O Cristo é o Cristo carrasco. Tem outros que idealizam o Cristo assim. É um Jesus que está à espreita, pronto para castigar aquele que tropeça em algum pecado. Pessoas idealizam Cristo como um assistente social. Há pessoas que creem por fazer ação social estão cumprindo a comissão de fazer discípulos. Não tem nada a ver, embora tenha sua importância. A obra missionária envolve evangelização e ação social, mas só ação social, o evangelho social, não é o evangelho genuíno. Então, o que nós vemos é que para nós buscarmos esse modelo de imitação de Cristo, nós precisamos olhar para os textos neotestamentários, a pregação apostólica. E é através dessa mediação apostólica que nós vamos conhecer o Cristo da Bíblia,
É esse Jesus Cristo que nós devemos seguir e imitar. E aquelas pessoas que são seguidores de Cristo, que imitam o Cristo da Bíblia, não o Cristo idealizado, são estas pessoas que devemos priorizar nossos relacionamentos. Caminhar junto com estas pessoas, pastores, diáconos, irmãos, irmãs, que andam conforme o próprio Jesus andava, que têm um caráter semelhante ao de Cristo. Portanto, o discípulo deve imitar Jesus naquilo que os apóstolos imitarem de Cristo. Mais uma contribuição do pastor Jonas Madureira. Se dissermos que imitamos Cristo, mas nossos atos diferem dos atos dos apóstolos, então já não estamos mais imitando Jesus, e sim uma ideia que fizemos dele. Aí talvez alguém fique perplexo com essa frase, não seja autêntico. Como assim? Se o mundo propõe que devemos ser originais, autênticos, você não deve imitar ninguém. Interessante que a Bíblia parece que dá uma ideia de que nós não devemos ser autênticos. E eu arrisco dizer mais, não existe ninguém que seja absolutamente original, seja absolutamente autêntico. Todo ser humano é um imitador. Todo ser humano tem um modelo, um exemplo que ele imita. A diferença é que alguns são sinceros em reconhecer que são imitadores. Nós, cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, não temos o menor problema de sermos como nosso mestre. Jesus disse lá em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E aqui eu queria fazer um breve comentário sobre a questão da relação entre admiração e imitação. Você deve se lembrar do seu tempo de infância, quem teve o privilégio de ter pai e mãe, um referencial masculino, um referencial feminino. E é interessante como os pequeninos já querem imitar, o menino quer imitar o pai, às vezes ele tenta imitar a mãe, já toma uma palmada, não, o referencial ali, ó, imita o pai, a menina já coloca o tamanco da mãe, e a criança esboça exatamente aquela nossa inclinação para imitarmos alguém ou algo. Nós temos uma tendência a admirar o jogador. Tudo bem que ninguém quer pagar o preço para treinar e ser um grande atleta, né? Mas nós admiramos as pessoas e, na medida do possível, imitamos as pessoas. Então, é nesse sentido que eu digo que há uma relação entre a admiração e essa imitação. Aquelas pessoas que você admira são as pessoas que você quer imitar. Então, há sim um poder no exemplo, há um poder de influência. Por que a televisão, até os dias de hoje, exerce um poder de influência e transformação, não só no nível pessoal, mas em toda a sociedade? A internet hoje também, o TikTok, imbecilizando muitas pessoas. As pessoas, ao invés de abrir um livro e procurar o crescimento pessoal, procura coisas imbecis, Big Brother Brasil. O que há de edificante ali? A pessoa assiste aquilo passiva, sem qualquer tipo de reflexão, não cresce, ao contrário, emburrece. E é exatamente assim que os ditadores, governos totalitários gostam, de pessoas submissas, que se contentam com pão e circo. Que diferente é você abrir a Bíblia Sagrada e meditar na lei do Senhor. É abrir um livro que edifica, uma poesia bonita, que mostra que a mão de Deus está no controle de tudo, que há beleza, não essa arte moderna, que é uma distorção do que é belo, e há uma idolatria à feiura.
E nós estamos caindo, sendo fisgados. Os jovens, as crianças, os adolescentes estão à mercê do TikTok, de desafios absurdos que comprometem a própria integridade física e até a vida, quando não compromete os valores cristãos. Pais cristãos, infelizmente ouvimos tantas vezes isso, cuidam dos filhos, dão toda a educação, berço cristão, e o primeiro contato na escola ou faculdade parece que desmorona tudo. É o poder da influência, irmãos, não podemos negar isso. É a necessidade de fazer parte de um grupo. Surge então aquela pressão e às vezes até admiração, e a pessoa quer imitar e talvez vai imitar pelo lado do mal. Não é possível ser autêntico, sempre há um modelo a ser imitado. Por isso o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso, Provérbios 27:17 fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. É interessante que é ferro com ferro, não dá para pegar e afiar o ferro com madeira, tem que ser da mesma essência, tem que andar no mesmo jugo, não um jugo desigual. E é lamentável, muitas vezes até escolas confessionais, faculdades confessionais cristãs, estão reproduzindo as coisas que vemos no mundo. Não por acaso há um movimento de retomada do homeschooling. Muitos pais querem educar seus filhos em casa, e há um problema legal com isso, pelo menos no ensino fundamental. 1 Coríntios 15:33, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Há um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E é uma verdade. É o poder da influência e da transformação. A construção da nossa identidade, não existe originalidade. Só Deus é autoexistente, não copiou ninguém. Ele é criador, nós não. Nós somos dependentes. O discipulado começa com a admiração por Cristo, se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas por quem imitamos. Jesus tem o respeito e a admiração de seus seguidores por quem Ele é e pelo que Ele fez, faz e fará. Jesus morreu por nossos pecados. E Ele ressuscitou e nos dá esperança, e esperança biblicamente é certeza. Não é expectativa que pode ser frustrada. É convicção que nós também ressuscitaremos. Fazer discípulos é trabalho árduo. Eu penso que esse texto, 1 Tessalonicenses 2:8, é bastante elucidativo nesse sentido. 1 Tessalonicenses 2:8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, não é só evangelização não, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Estamos dispostos a entregar nossa própria vida para abençoar a vida daquele novo seguidor de Cristo? Ou depois que nós evangelizamos, entregamos uma Bíblia, uma literatura cristã, nosso trabalho está encerrado? Teci alguns comentários sobre a questão do ser discípulo, e eu queria ser um pouco mais prático na questão do fazer discípulo. É claro que eu só tenho mais 3h30, então vou ser muito sucinto, tá bom? Mas é importante, quando vamos trabalhar com discipulado, estou brincando, estou encerrando, tá bom? Só vou tecer alguns comentários sobre a parte prática do discipulado no contexto cristão, e eu quero fazer algumas sugestões. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Frontiers Brasil, curso que chama ACT, tenho que dar os créditos, né? Até os confins da terra.
Eles trabalham no contexto de muçulmanos, mas nós podemos adaptar essas estratégias que são bíblicas para o nosso dia a dia de evangelização e discipulado. Então, eles tratam em níveis diferentes de discipulado. Eles falam que é a evangelização, o acompanhamento, o crescimento e o treinamento. Quando você vai discipular alguém, você precisa identificar em que nível de discipulado está a pessoa. A pessoa ainda precisa receber Jesus como Senhor e Salvador? É evangelização. A pessoa já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Há genuína conversão? Há evidências disso? A árvore e os frutos, né? Acompanhamento, para que ela adote o estilo de vida cristã, obedeça os mandamentos de Jesus. Será que já está no nível de investir espiritualmente para que haja maturidade espiritual, para que ela cresça mais? E o treinamento, que é exatamente dar esse foco. E aqui eu penso que nós pecamos muito, por omissão, de preparar o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, para que ele seja um discipulador. Nós temos escola bíblica dominical, pregações, ensino, culto no lar. O crente se prepara com a palavra de Deus, está alimentado e está faltando o pulo do gato, talvez. Que seria o fazer, ensiná-lo a fazer discípulos. E eu quero ler um texto de Lucas 10, 1 a 11, que fala de uma estratégia que Jesus deu aos seus discípulos quando ele enviou lá os 70. E olha só como nós podemos aprender com isso. Parte bem prática. Lucas 10, 1 a 11. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. Jesus vai nos ensinar aqui como discipular. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeiro, ensino, oração. Não há como fazer um discipulado eficaz sem oração. A obra é sobrenatural, irmãos. Nenhum de nós ganha ninguém para Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não abrir o coração, a pessoa não vai receber o Evangelho. Não vai ser uma verdadeira seguidora de Cristo. Então, oração. Oração. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha a questão do preço do sofrimento. A consciência de que estamos colocando a nossa vida, a nossa saúde em risco, por amor a Cristo. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Aqui dá a ideia de confiança plena em Jesus, em Deus. Deus é o provedor, Ele não vai deixar faltar nada. Ah, mas eu não vou saber falar, eu não... Prepare-se, ore e confie. Faça a obra, seja fiel. E a segunda parte, e a ninguém saudeis pelo caminho. É a ideia do foco. Muitas vezes nós perdemos tempo com coisas secundárias, mas o nosso papel, e aqui é minha culpa, é para todos nós, é fazer discípulos. Em todas as circunstâncias possíveis. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, e aqui eu destaco o nome, o filho da paz, esse é o nosso foco. Muitas pessoas perguntam, pastor, eu preguei o evangelho, bati palma, a pessoa fechou a porta na minha cara, eu devo voltar lá? A outra eu bati a palma, ela abriu a porta, eu nem falei nada, e ela ouviu, e ela brilhava os olhos, e ela queria conhecer mais. É aqui que Jesus nos ensina uma estratégia. Nós devemos buscar na evangelização e no discipulado filhos da paz. Existe um ABC dos filhos da paz. O ABC é um acróstico, tá bom? ABC, o A. O filho da paz, ele acolhe o enviado. Então, você bateu palma, está falando e a pessoa está ali, ou ela abre a porta, ela te acolhe, ela te recebe. O B, o A é de acolhe o enviado. O B busca Deus. Você sente aqui a pessoa, você está falando ali, abrindo a Bíblia, fazendo a leitura do texto, ela está com os olhos marejados, ela quer conhecer mais de Deus, ela busca a Deus. E o C compartilha com outros. Esse é o ABC dos filhos da paz. Quer buscar alguém para você investir no discipulado? Busque o filho da paz. É aquele que acolhe o enviado, é aquele que busca
É aquele que busca a Deus e é aquele que compartilha com o outro. Vamos fazer um estudo bíblico na sua casa? Vamos. Você chega lá na casa, tem 20 pessoas. Cornélio, né? Lá em Atos. Olha que estratégia tremenda que Jesus nos dá para o discipulado. E às vezes nós investimos, poxa, aquela pessoa e ela rejeitou, não, mas eu vou lá de novo. Eventualmente nós vamos sim, novamente, porque talvez não seja aquele o momento que o Espírito Santo vai abrir o coração da pessoa. Mas você, veja que o texto depois vai falar, né? Você bate até o pó do calçado e parte para outra. Agora veja que o texto diz aqui, ó, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa com o filho da paz. Por quê, irmãos? Porque esse filho da paz ele vai multiplicar essa mensagem de amor, a mensagem de cruz. Então, às vezes, você vai ganhar uma pessoa, Deus vai te usar para ganhar uma pessoa, e essa pessoa vai ser um Billy Graham. Alguém foi usado por Deus para alcançar o Billy Graham. Alguém foi usado por Deus, eu lembro que era até não era nem um pastor, para alcançar o Charles Haddon Spurgeon. Era um pregador até simplório, diz a biografia de Spurgeon. E uma mensagem simples, Deus usou aquele homem, e talvez ele não tenha nem ganhado muitas almas, mas Spurgeon até hoje fala conosco, através de seus escritos. Então olha só, mas eu sou tímido. Confie em Deus, ore, se prepare, fale, busque o filho da paz, quem sabe um outro Billy Graham, quem sabe um outro Spurgeon, e você vai ter o privilégio de ter sido instrumento nas mãos de Deus para alcançar esse. Permanecei na mesma casa, versículo 7, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, olha só o foco. Quando entrardes numa cidade ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Prega o evangelho, fala de arrependimento, crê no evangelho e expresse o amor de Deus. Vai na Cracolândia, você vai pregar o evangelho sem levar alimento, sem levar roupa, sem expressar o amor de Deus, não só comunicando, compartilhando o evangelho. E no versículo 10, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Que estratégia maravilhosa. Quando eu aprendi, eu nunca tinha lido com essa visão. Fica essa sugestão para os irmãos. Como ajudar alguém a seguir a Cristo? E eu coloco ali como base bíblica 2 Timóteo 3,16, claro. É o texto áureo da inspiração das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para a educação na justiça do homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é o fundamento. Você pode até memorizar textos bíblicos, e isso é uma importante prática, né? Nós precisamos memorizar, mas é importante que você, evangelizando e discipulando, abra o texto bíblico. Isso dramatiza um significado. Olha, ele não está falando da autoridade dele, está falando da autoridade da palavra de Deus. Então, tanto para o discípulo quanto para o discipulador, são os 3 Cs. Né? Nós precisamos investir na vida espiritual, tanto do discípulo quanto do discipulador, para que ele cresça em convicção da palavra. Se a pessoa ela tem convicção, ela vai sofrer. Porque tem gente que pensa diferente. Mas ela há necessidade de se investir espiritualmente para que aumente e cresça essa convicção pela realidade, a verdade da palavra de Deus. O caráter semelhante ao de Cristo, uma vida piedosa. É preciso investir nesse C também, são 3 Cs. O caráter, uma vida transformada. E a competência, essa habilidade para continuar multiplicando espiritualmente, fazendo discípulo. E especificamente para o discipulador, tem que ter muita oração. Tem que estar atento à necessidade de um relacionamento pessoal com aquele que vai ser discipulado. O discipulador tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo, não só pelo ensino, mas, sobretudo, ele é um modelo para ser um alvo de imitação e de admiração. Não por quem somos, mas por quem imitamos. E é óbvio a imitação, a multiplicação espiritual.
cultivar a ideia do ser antes de fazer, ser discípulo antes de fazer discípulo. Tem vários textos bíblicos, que eu acho que eu não... fica aqui depois à disposição para os irmãos, mas tem vários textos bíblicos que mostram a questão da imitação. Não vou ler. E aqui eu sugiro alguns livros para você que quer se aprofundar. Claro, Bíblia Sagrada é o texto que fala de discipulado no contexto cristão. O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo, do pastor Jonas Madureira. Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que trata sobre o aspecto de ser discípulo, não trata sobre o aspecto de fazer discípulo. Mark Dever, no Discipulado, é um livreto, do Ministério 9 Marcas, ele trata sobre o fazer discípulo, ele não trata no ser discípulo, é muito interessante também. A Trelice e a Videira, de Colin Marshall, um livro também fantástico para pastores, líderes, que trata sobre essa mudança, uma cultura de discipulado na igreja. Também A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, que também é bastante prático, né? E A Imitação de Cristo é algo mais assim de meditação, né? Tomás de Kempis, século XIV ou XV, um monge católico, mas que traz pérolas para a nossa vida com Cristo. E tem também lá do William MacDonald, Discipulado Verdadeiro, são livros que me abençoaram a minha vida e eu sugiro aqui para vocês. Tá bom? Eu encerro, está encerrado. Irmã Fernanda está à disposição, senão a gente não para mais. Que Deus seja louvado. Muito obrigado pela oportunidade.